Olá, que bom ter você aqui para ouvir essa mensagem da nossa série em Colossenses. Estamos na parte final dos nossos estudos nessa carta e o tema de hoje é oração em Colossenses capítulo 4, versículo 2 até o 4. Deixa eu te perguntar, você sabe o que é orar? Você sabe orar? Quantas vezes você orou essa semana? Você está feliz com a sua vida de oração? Eu gostaria de desconstruir agora, no começo dessa mensagem, algumas ideias muito erradas, mas muito difundidas sobre oração. Porque essas ideias erradas têm levado ao fracasso na vida de oração. Como é que a gente pensa em oração? Por exemplo, muita gente pensa que oração é você repetir as mesmas frases para Deus sempre. Então, orar é eu chegar para Deus e dizer as mesmas coisas. Outras pessoas pensam que orar é despejar pedidos a Deus. É mais ou menos como aquela lista de compras que você faz para ir no mercado. Então, oração é fazer uma lista de pedidos para Deus, apresentar esses pedidos e ponto final. Outros acham e veem oração como uma experiência de arrebatamento espiritual, emocional. É como se eu começo a falar com Deus, daí eu engato a primeira marcha, a segunda, a quinta, e parece um locutor de rodeio falando com Deus todo empolgado, e isso é uma oração legal. Outras pessoas pensam na oração como pronunciar uma frase rebuscada, uma frase religiosa, até uma frase assim de efeito para impressionar a Deus, né? Usando falas de entonação religiosa, um tom de voz diferente. Outras pessoas veem oração como um rito litúrgico, que você precisa realizar dentro de uma capela. Você tem que ir para um templo, para um lugar sagrado, e ali, num momento de quietude, então você se dirige a Deus, porque você está num lugar sagrado, e isso então é oração. Nada disso. Capítulo 4, versículo 2, Paulo diz assim: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Veja, a palavra oração e todo o contexto do versículo nos mostra que tem mais a ver com o sentido de um navio vindo à terra e se aportando a um porto. Um sentido figurado dessa palavra seria você se achegar e se concentrar em alguém. Você se aproximar e se apegar a uma pessoa. Você conectar o seu pensamento, o seu esforço, o seu diálogo, a sua interação. Você direcionar a sua mente, aportar a sua mente, a sua atenção a Deus. Usando uma linguagem moderna, oração seria uma conexão estável com Deus. Eu não sei se você, muitos dos que assistem essa mensagem, são totalmente dependentes do Wi-Fi. Você precisa se conectar no Wi-Fi onde você está e ficar conectado nele o tempo todo. A palavra oração tem muito a ver com essa ideia de conexão estável e contínua em que há uma troca de dados, uma transmissão de dados e informações. Não é só uma fala pontual. É uma conexão estável e constante com Deus. Digamos assim, depois que você creu em Jesus Cristo como seu Salvador, você se converteu, você nunca mais está sozinho. Nem um segundo sequer da sua vida. Você está em conexão com Deus. E aí o que você precisa aprender? Aprender a se manter consciente disso o tempo todo. E basicamente, de forma bem simplificada, isso é oração. É você se manter consciente de que você está conectado com Deus e interagindo com esse Deus. Muito mais do que uma conversa pontual, um momento de petição, é a própria companhia divina que você cultiva intencionalmente. Deus está com você. Deus está em você. E mesmo sendo invisível, você sabe, Ele está ali contigo, você o sente, você interage com Ele, você recebe conforto, você recebe direção, você experimenta da presença de Deus. E isso vai envolver, então, essa comunicação que é constante. Em seus pensamentos, você se comunica com Deus. Você se comunica com Deus balbuciando palavras, também falando palavras audíveis. Você se comunica com palavras em voz alta, você se comunica até mesmo no silêncio.
um silêncio conectado. Por isso que o texto diz: continuem a orar. A NVI traduz como: dediquem-se à oração, perseverem nisso. É muito interessante. O que é importante destacar é que Paulo, na parte final da carta aos Colossenses, já deu diretrizes específicas para os crentes, deveres práticos para nós, que demonstram que o Senhor Jesus Cristo soberano, que foi apresentado em toda a carta, demonstram que de fato Ele é o meu Senhor. Então nós temos Paulo, no capítulo 3, versículo 18, falando sobre como o crente deve se comportar como um patrão, se ele é um patrão, como ele deve se comportar como um empregado, um escravo, se for o caso, uma esposa, como ela deve agir, um marido que tem Cristo como Senhor, como ele deve agir, um pai, um filho e por aí vai. Deveres específicos, diretrizes específicas. Agora entram, a partir do capítulo 4, versículo 2, os deveres que são gerais, que são iguais para todos os crentes, que são deveres e obrigações de todos nós para todas as classes de crentes. O primeiro desses deveres é justamente a oração. Nós podemos dizer que a oração é um aspecto decisivo, é um aspecto crucial da manifestação do senhorio de Cristo na vida de todos os crentes, seja ele empregado, patrão, marido, esposa, pai, filho, não importa. A oração precisa ser a marca registrada de todos nós. E essa oração da qual nós estamos falando aqui, a manifestação mais importante da nova vida, da conversão, essa conexão estável com Deus. Muita gente hoje sofre de nomofobia. Nomofobia nada mais é do que um nome dado para o medo de ficar sem celular, medo de ficar desconectado, medo de ficar sem as últimas notícias e informações. Bom, as razões são óbvias, a gente está cada vez mais dependente dessa conexão. Agora a pergunta é: e sem conexão com Deus? Será que nós temos medo de ficar? Será que nós ansiamos tanto assim por nos mantermos conectados com Deus? Oração é isso. E o que eu queria explorar com você olhando para esses versículos é que nessa conexão, assim como numa conexão virtual, tecnológica, dados são trocados, na conexão com Deus, que dados precisam ser transmitidos? Que informações precisam ser trocadas com o Senhor? Pense nisso junto comigo, e a primeira delas é que o texto diz que nós devemos praticar a oração perseverante. Como eu já disse, a NVI traduz o versículo 2 como dediquem-se à oração. A NAA coloca continuem a orar. A palavra dedicar-se ou continuar significa uma intensa persistência, uma persistência corajosa e uma persistência que também é fervorosa. Dedicar-se à oração significa agarrar e não deixar escapar essa companhia divina. Esteja constantemente atento, meu irmão, minha irmã. Esteja constantemente ligado, sem desfalecer e consciente no fato de que você está conectado a Deus. Essa conexão, ela vem até nós pela graça, mas existe a nossa parte de mantê-la em dia. Então, usando o exemplo da conexão tecnológica da internet, você tem o seu provedor lá, a Vivo, a TIM, seja lá quem for. Ela te envia a conexão, mas cabe a você ter o seu ponto de Wi-Fi, manter o seu cabo conectado, ligado certinho para receber esses dados do seu provedor. Deus é o nosso provedor, pela graça Ele vem até nós, mas cabe a nós também nos mantermos conectados a Ele, conscientes. Tá? Você não pode se achegar a Deus uma vez por semana no culto na igreja. Você não pode se achegar a Deus 3 ou 4 vezes na semana, numa reunião de oração, num momento a sós com Deus esporádico. Nem mesmo uma única vez ao dia. Na verdade, não há um número certo de vezes para orar, porque o termo oração, como estamos vendo aqui, significa uma companhia que é ininterrupta.
Ela não é intermitente. Já ouviu essa palavra? Esse problema é intermitente. Quer dizer, é um problema descontinuado, inconstante. Uma hora tem, outra hora não. Nossa conexão com Deus não pode ser intermitente. Ela precisa ser ininterrupta. Por isso que Paulo diz, continuem a orar, perseverem na oração. Isso mostra que Deus gosta tanto de você, mas tanto, que Ele não quer conversar com você algumas vezes na semana, uma vez ao dia. Deus não é como o seu terapeuta que marca uma hora semanal e você se encontra com Ele. Deus, Ele quer a sua companhia. Ele quer estar junto com você o tempo todo. Deixa eu dar um exemplo de uma ferramenta que a gente usa quase o tempo todo, que é o WhatsApp, né? Quando você acessa um contato no WhatsApp, você precisa muito falar com ele ou com ela. Você manda aquela mensagem meio que urgente, mas lá no contato diz assim, visto por último anteontem, 7 da manhã. E você precisa falar logo, você é ansioso ou o problema é sério. Você preferiria ver aquele aviso assim, status online, né? É isso que a gente precisa trazer para a nossa comunhão com Deus. Nos mantermos constantemente online com o céu. Quantas vezes, né, na nossa conexão com Deus está escrito assim, visto por último semana passada, visto por último anteontem, meia-noite. Nosso status de conexão com Deus precisa estar o tempo todo online, conversando e pensando e interagindo com a presença divina. Oração é muito mais do que um falar. Oração é estar. É mais do que uma conversa, é uma companhia. Por isso requer de nós a continuidade e a perseverança. Oração precisa ter um lugar central na nossa vida, na nossa relação com a vida e com o próprio Deus. Nos mantemos então constantemente conscientes da companhia divina, nos dedicando a Ele sem interferências e impedindo que outros sinais atrapalhem, outras manifestações atrapalhem esta comunhão. Gosto muito de pensar em Levítico 6,13, quando Deus orienta que o fogo do altar deveria ser mantido aceso o tempo todo, nunca deveria se apagar. Isso é muito interessante, precisa subir constantemente para Deus, aquele fogo no templo. A falta de oração na nossa vida é como se nós fôssemos um altar, um templo sem fogo, que não está se achegando a Deus, que não está trazendo para Deus holocaustos que o agradem. Por isso que todo trabalho religioso sem oração não tem valor. O evangelismo, a contribuição, a obediência, o ministério, qualquer outra coisa que nós fazemos sem oração não tem valor. Por quê? Porque é a oração que representa esse fogo no templo constantemente aceso. Nós somos instados a orar constantemente sem cessar. Então a primeira orientação aqui das Escrituras é que a oração precisa ser perseverante. Mas há uma segunda. Ela precisa ser vigilante. Paulo diz assim, vigiando em oração com ação de graças. A palavra vigiar significa assistir, significa estar alerta o tempo todo. É como se eu estou sempre preocupado com alguma calamidade destrutiva que pode acontecer a qualquer momento e eu tenho que estar atento para não ser pego de surpresa. A ideia de, então, eu estar atento, cauteloso, preocupado o tempo todo. Então, quando eu estou conectado com Deus, perseverando em Deus, em comunhão com Deus, me comunicando com Ele sobre necessidades específicas, eu estou ligado. Eu não estou vago, eu não estou sem foco, eu não tenho uma atitude sonolenta, letárgica, demorada, desligada dos problemas, dos perigos ao redor. Eu não caio naquela oração fria, rotineira, vazia, repetitiva. São duas coisas que o diabo busca o tempo todo. Primeiro é que a gente não ore. Segundo, que se nós orarmos, que a nossa oração seja fria, vazia e sem sentido. Por isso Paulo diz, vigiem em oração. Orem como quem está em alerta. E aí nós lembramos de Jesus em Mateus 26, dizendo, versículo 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que ter essa postura adequada diante dos perigos que nos cercam. O perigo das tentações, o perigo do pecado.
Qual a atitude adequada? Vigiar em oração. As ciladas estão aí, as tentações, os desejos maus, as coisas que nos prejudicam. Nós nos protegemos delas como? Vigiando em oração, estando ligados em Deus, nos comunicando com Deus, falando com Deus sobre todos esses perigos. É claro que a gente tem que levantar um alerta aqui para a tsunami de entretenimento que nos assedia o tempo todo, que nos atrai e que praticamente sequestra a nossa atenção. Do que eu estou falando? Estou falando de TikTok, Instagram, Twitter, televisão, WhatsApp, distrações que nos fazem parar de vigiar em nossa comunhão com Deus. Lá no Getsêmani, onde Jesus foi orar antes da sua prisão, Pedro, o apóstolo preferido de Jesus, ao invés de vigiar em oração, ele dormiu. Ele perdeu a conexão com Deus. Então ele abriu mão da sua arma, numa hora errada, numa luta que ele precisava estar armado, contra um inimigo que ele não poderia vencer desarmado, e aí o resultado foi catastrófico. Ele acabou ficando fraco na fé e fugiu na hora da batalha. Já que ele não vigiou, ele ficou seguindo Jesus de longe e acabou negando o Senhor mais tarde. O mesmo acontece comigo e com você. Por que nós caímos em pecado? Por que nós traímos o Senhor? Por que nós nos afastamos do caminho? Por que não queremos servir no ministério da igreja? Pura falta de vigilância. Nos distraímos com coisas inúteis. Os nossos smartphones, televisores, entretenimentos e também outras coisas como preocupações e trabalhos e etc. Por isso a palavra vem e diz, tenha uma vida de oração. E essa vida precisa ser uma vida de vigilância. Mas há uma terceira lição aqui sobre oração que nós somos chamados a atenção. Somos chamados à oração de gratidão. Perseverando, vigiando, mas agradecendo. Versículo 2 diz assim, vigiando em oração com ação de graças. Por que há essa advertência especialmente colocada aqui? Para mostrar para nós que estando na companhia divina, estando conectado com Deus, eu não vou só despejar pedidos repetidos. Eu não vou só despejar reclamações, amargura, frustrações e todo o meu azedume. É claro que na comunhão com Deus tem espaço para eu falar daquilo que está ruim. Eu preciso fazer isso. Mas é preciso que eu expresse para Deus toda a minha gratidão a Ele, por sua graça sem fim. Principalmente pela graça em Cristo Jesus, a graça de Deus que o levou a dar o seu único Filho para nos salvar. E junto dele, ele nos dá todas as demais coisas, o pão de cada dia, a proteção de cada dia, a direção de cada dia. Então nós temos que, nas nossas orações, pronunciar de forma abundante, profusa, palavras de louvor e gratidão a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta como ilustração. Que tipo de companhia você prefere? Amizade. Que tipo de pessoa você prefere ao seu redor? Alguém que é positivo, grato, que está feliz por estar com você, que fala coisas boas? Ou você prefere ficar do lado de alguém que está sempre pedindo alguma coisa, sempre reclamando, sempre azedo, sempre murmurando, sempre falando as mesmas coisas? Agora pense, que tipo de companhia dessas duas você tem sido para Deus? Alguém positivo, alegre, grato, feliz por tudo que Ele é e tem feito? Ou alguém azedão, que só chega para reclamar, para chorar, para lamentar e para falar mal? As nossas orações precisam ser orações de gratidão. Sabe, a gratidão na vida dos salvos, ela é crucial. Só em Colossenses, uma carta pequena, Paulo incentiva 6 vezes os crentes a praticarem a gratidão, porque essa é uma marca do verdadeiro cristianismo, é uma marca registrada do verdadeiro crente, é reconhecer continuamente as misericórdias recebidas. Então lá no capítulo 1, versículo 3, Paulo diz, damos sempre graças a Deus. 1:12, dando graças ao Pai. Capítulo 2, versículo 7, crescendo em ação de graças. Capítulo 3, versículo 15, uma ordem, sejam agradecidos.
3,17, dando por ele graças a Deus Pai. E agora no capítulo 4, versículo 8, vigiando em oração com ação de graças. E o próprio Paulo aparece como exemplo extraordinário aqui. Em Colossenses 1,3, ele diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Os pés de Paulo estão acorrentados num tronco. Suas mãos estão algemadas, mas a sua mente e seu coração estão voltados para Deus. E ele ali, mesmo preso, está cheio de gratidão. Dentro de uma prisão, ele diz: sempre agradecemos a Deus. Sabe por quê? Nenhuma circunstância difícil deve afetar ou diminuir a nossa gratidão, porque nenhuma circunstância difícil, nenhuma prisão, nenhuma enfermidade, nenhuma traição, nada afeta, nada afasta a nossa companhia divina nos dada através de Cristo Jesus. Nós temos uma comunicação ininterrupta com Deus que vai durar por toda a eternidade. E esse é o nosso motivo de gratidão constante. Então nós somos chamados aqui à oração perseverante, vigilante, oração grata, mas nós somos chamados também a orar pela evangelização. Queria que você prestasse muita atenção no versículo 3. Paulo diz assim: enquanto vocês oram, ao mesmo tempo orem também por nós, Paulo diz. E qual é o pedido? Para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, enquanto nós interagimos com essa companhia divina numa comunicação estável com Deus, nós oramos pela mensagem da salvação e pelos pregadores dessa mensagem, para que a fé em Cristo seja levada a todos. Paulo pede que os crentes falem com Deus a respeito de oportunidades de falar de Cristo. A Bíblia, a mensagem, traduz assim: para que Deus me dê novas oportunidades de anunciar o mistério de Cristo, mesmo enquanto estou preso nesse cárcere. E não é só oportunidade, não, é também pedir por habilidade para evangelizar, coragem para evangelizar, capacitação para evangelizar, fidelidade para evangelizar, principalmente diante da situação adversa, desencorajadora que ele estava, a situação de prisão. Olha, Paulo ansiava pelas orações dos colossenses em favor dele, enquanto ele ministrava a palavra lá atrás das grades de uma prisão. Agora, sabe o que é interessante? É que estando preso, Paulo não pede nenhuma outra coisa para a igreja. Ele pede orações. Ele pede: falem com Deus sobre mim, falem com Deus a meu respeito, é o que eu mais preciso. Ele sabia que é o que ele mais precisava. Paulo não pediu dinheiro, Paulo não pediu visitas, Paulo não pediu comida, não pediu nenhum utensílio aqui. Ele está preso e pede orações. Deixa eu falar uma coisa para você: não economize em pedir que pessoas orem por você. Peça oração para todo mundo, porque é o que você mais precisa. Chega para o seu pastor e diz a ele: olha, pastor, ore por mim. Peça para sua esposa orar por você, seu marido, seu amigo, pede oração para o seu amigo. A igreja tem um ministério de oração. Não hesite em pedir que orem por você. Muita gente tem vergonha disso, é ridículo a gente ter vergonha disso, porque oração é o que a gente mais necessita. E Paulo na cadeia pede orações, mas que tipo de oração? Ele não pediu que orassem para ele sair da cadeia. Ele não pediu que orassem para ele ser absolvido da sentença de morte. Ele poderia ser sentenciado à morte pelo imperador. Ele não pediu para ser transferido para uma cadeia melhor. Ele não pediu pela saúde dele. Paulo pediu por força, capacidade, oportunidades para cumprir a tarefa que Deus deu a ele de anunciar o evangelho aos gentios. Isso mostra o quanto a evangelização é prioridade e, portanto, ela deve ser prioridade nas nossas conversas com Deus. Nós temos o dever de orar especificamente pelo avanço da pregação do Evangelho. Orar pelos ministros que levam o Evangelho, que pregam o Evangelho, pelos pregadores, orar pelos missionários,
pelos professores que ensinam o Evangelho, a Bíblia, pelos crentes em geral para que evangelizem. Existe a história verídica de um homem que foi visitar o Tabernáculo de Londres, uma igreja protestante muito poderosa na Inglaterra, pastoreada pelo grande pastor Charles Spurgeon. E ele estava junto com o pastor Charles Spurgeon, conhecendo as dependências do tabernáculo, e Spurgeon perguntou para ele se ele queria conhecer a casa de força do ministério e do tabernáculo. E o homem disse que sim. Então, Spurgeon o levou para um auditório menor, no piso inferior, e disse: meu amigo, é desse lugar que vem a nossa energia, a nossa força e o poder da nossa igreja. Porque enquanto eu estou pregando lá em cima, no andar de cima, dezenas e centenas de pessoas da nossa igreja estão em oração aqui nessa sala. Não é de se estranhar o quanto Deus abençoou a pregação do pastor Charles Spurgeon. Era uma pregação e era um pregador suportado, ancorado pela oração de dezenas e centenas de crentes. Olha, nesse mundo caído nas trevas e no pecado, as portas estão fechadas para a proclamação do Evangelho. E o que faz essas portas se abrirem? Deus pode abrir, Deus vai abrir, e Deus faz isso mediante as nossas orações. É muito interessante você perceber que Paulo está em Roma, num lugar muito distante da Ásia, onde estavam os colossenses, mas os crentes de Colosso poderiam alcançar lugares distantes do mundo, poderiam alcançar os militares no Império Romano, através da oração. Nós podemos fazer o mesmo orando por missionários cristãos que estão em vários lugares, Bahia, África, Europa, lugares aqui da América Latina, América do Norte. Podemos ser cooperadores de Deus através da oração, até mesmo por trabalhos distantes. E é pelo poder da oração que Paulo esperava poder desvendar, revelar quem é Cristo. Paulo diz no versículo 4, orem para que eu torne esse mistério conhecido. Isso é, Paulo queria que quando as pessoas o ouvissem pregando, elas sentissem a realidade de Cristo, sentissem que Cristo está vivo e presente e que mesmo sendo invisível, eles não tivessem dúvidas de que Cristo é real e que se entregassem a Cristo. E se houvessem conversões no ministério de Paulo, isso seria resultado das orações dos colossenses. Olha que bonito. Se você ora por missões, sempre que alguém se converte no campo missionário, isso é resultado e resposta da sua oração. Será que nós estamos em falta? Será que você não está em falta em dar suporte em oração para os pregadores, evangelistas e missionários? Será que você não está em falta em orar pelos projetos missionários, que é um dever de cada crente? Nós devemos orar por esses que estão trabalhando no campo missionário. Felizes são os obreiros que têm uma forte retaguarda, um forte suporte em oração. E feliz é você e eu se nós dermos esse suporte e esse apoio. Deixa eu te perguntar, quando você ora, pelo que você pede, você ora apenas pelo que lhe interessa? Na sua lista de oração está o seu emprego, a sua aposentadoria, está a sua saúde, a saúde dos seus familiares queridos, a proteção da sua casa? Ou na sua lista de oração também está o nome do seu pastor, os líderes da sua igreja, os missionários que estão no campo, pastores de outras igrejas fonte, outras igrejas batistas, outras igrejas de Cristo? Na nossa igreja nós temos um boletim mensal de oração. E nesse boletim nós fazemos questão de manter apenas os motivos de oração dos ministérios da igreja. E vamos continuar fazendo isso por quê? Porque essa é a prioridade das nossas conversas com Deus, daquilo que devemos falar com Deus. Devemos falar com Deus a respeito da obra dele, a respeito do ministério dele, a respeito da evangelização, a respeito de Cristo ser proclamado e ser conhecido e seguido cada vez mais. Há um último aspecto da nossa comunhão com Deus, da nossa conexão com Deus. A nossa oração tem que ser perseverante, vigilante, de gratidão, tem que ser focada no trabalho evangelístico, mas por último, a nossa oração precisa focar também no cumprimento dos nossos deveres cristãos.
No capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: orem para que eu torne conhecido esse mistério, como me cumpre fazer. Paulo nos ensina que nós devemos também orar por aquilo que é nosso dever, aquilo que nos cumpre fazer. Ampliando esse conceito, nas nossas conversas íntimas, na nossa conexão com Deus, na companhia de Deus, nós devemos clamar por nós mesmos e uns pelos outros e pedir para que Deus nos capacite a fazer o que devemos fazer. Muito além da evangelização, nós devemos orar para que cumpramos os nossos deveres. Se eu sou um empregado, um funcionário, eu tenho que orar para que eu seja fiel no meu trabalho. Se eu sou um patrão, eu devo orar para que eu seja um patrão que respeita, que valoriza, que honra o empregado. Se eu sou uma esposa, se você é uma esposa, você deve orar para que você trate o seu marido com respeito, que Deus te capacite a aceitar a liderança do seu marido. Se você é um homem casado, um marido, suas orações devem ser pelo cumprimento do seu dever como marido de amar sua esposa, servir sua esposa, ser sensível a ela, não tratá-la de forma ríspida, não ser um homem magoado com ela. Se você é pai, se você tem filhos, você tem deveres para com seus filhos, é por isso que você deve orar: Senhor, me capacita a ensinar a verdade para o meu filho, a corrigir meu filho, me mostra o caminho certo na educação dos meus filhos. Se você é filho, se você tem pai e mãe, é seu dever se submeter ao seu pai e sua mãe, honrá-lo, tratá-lo com apreço, com respeito. Ore por isso, é seu dever. Devemos orar pelos nossos deveres cristãos. Nós também devemos orar por aqueles deveres específicos que incluem lutas particulares. Talvez a embriaguez, que precisa ser abandonada. Ore por isso: Senhor, é meu dever abandonar a embriaguez. Se é o vício sexual, o vício da pornografia, Senhor, me ajude a abandonar este pecado. Se é uma questão de problema de administração do dinheiro, você está se endividando, você não consegue cuidar do dinheiro, você não é um dizimista, é um dever cristão cuidar bem do dinheiro, ore por isso. Nós devemos usar a oração para falar com Deus acerca daquilo que é o nosso dever. Veja, deixa eu fazer uma diferença entre nossos desejos e nossos deveres. É muito fácil e automático nós manipularmos a oração e usurparmos a oração e defraudarmos a oração orando apenas pelos nossos desejos. A maioria das pessoas que ora somente pelos seus desejos acaba se frustrando com a vida de oração, acaba desanimando de orar. Acaba levando uma vida de oração pobre e cansativa. Não são os nossos desejos que devem controlar nossas orações. Eles devem ser colocados nas orações em segundo plano. A nossa prioridade precisa ser esses nossos deveres. Como Paulo diz, eu tenho uma incumbência, eu tenho um encargo. Deus me deu uma tarefa, ora para que eu possa cumprir esse meu dever. Eu queria terminar essa palavra dizendo para você que algo revolucionário de verdade pode acontecer hoje na sua vida. Imagine o que aconteceria se, terminando essa mensagem, você estivesse e você vivesse 100% consciente de que você está conectado com Deus, interagindo com Ele, conversando com Ele, ao ir para casa, ao ir para o trabalho, ao sentar para uma refeição, ao sentar na sua sala para ver TV, ao acordar de manhã, ao acordar de madrugada, ao longo dos afazeres do dia, em casa, na empresa. Imagine o quão revolucionário seria se você estivesse consciente de sua conexão com Deus, mantendo uma conexão perseverante, vigilante, grata, orando pelo trabalho evangelístico e missionário e orando pelo cumprimento dos seus deveres cristãos. Muita gente hoje fica perdida porque perdeu o sinal do Wi-Fi, o celular ficou sem bateria ou acabou os dados do plano e da assinatura mensal. Isso não é nada. O pior mesmo é perder a nossa conexão com Deus. Ficar sem a conexão com Deus é que é perigoso. E eu quero orar por você nesse momento sobre isso, para terminar esse tempo de reflexão. Vamos orar.
Senhor, obrigado por vir até nós e oferecer a Tua presença, a Tua comunhão e a Tua companhia. Que de nossa parte levemos a sério essa instrução e essa admoestação do Senhor, no sentido de mantermos conectados contigo, orando, Senhor, vigiando, perseverando, dando graças, clamando pelo trabalho missionário, trabalho evangelístico, clamando ao Senhor que nos ajude no cumprimento dos nossos deveres cristãos. Que sejamos homens e mulheres de oração que honram o nome de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.